falei, obrigado, Deus. Há quanto tempo, deixa sua Bíblia aberta onde você leu, há quanto tempo essa mulher estava presa? Alguém, por favor, que leu e ainda que lembra. Quanto? Nossa, que igreja maravilhosa. Nós encerramos hoje a série sobre imaturidade. Crente maduro, quem o achará, foi o que foi ministrado durante esse tempo. Vamos entender aqui o cenário da história. Toda história tem um cenário. Todas as histórias que Deus já construiu, já preparou para você, ela tem um cenário. E as próximas histórias que Deus está escrevendo, mas para que você vivencie, tem também um cenário. Então você não pode esquecer disso, o cenário é importante. Então vamos lá. Dentro do que você leu, juntamente comigo, eu quero mostrar para você o cenário. Um dia proibido pelos homens para um agir do Senhor, para acontecer uma cura. Havia um dia que era proibido, o sábado. Uma situação, um problema impossível para os homens. A enfermidade da mulher. Um espírito que a mantinha presa por 18 anos. Ela andava encurvada durante 18 anos. Você precisa entender isso. Esse é o cenário aqui da história que nós lemos. Aí ela é chamada à frente. Ela é tocada por um homem publicamente em uma época que isso não era permitido. O que você vê na novela evangélica, de beijos na praça, na frente do pai, isso é porque é uma novela, tá? Para dar uma pitada de romance e tal, mas isso era inaceitável. Um casal, uma moça, um rapaz, que era dado em casamento, porque não era nem namoro, depois que os pais aceitavam ali, e fazia toda uma cerimônia, eles darem um beijo na frente dos pais. Isso era inaceitável, na época de Jesus também, Jesus concordava com isso, Jesus não desconstruiu nada. Uma oposição através de pessoas influentes. Os líderes da sinagoga. Uma oposição através de pessoas influentes. Uma resposta aos ataques. Ou ao ataque que teve ali nessa história, durante essa história, no cenário. Um testemunho daquilo que ela era. Talvez você leia e não consiga ver isso, mas está de uma forma muito clara aí naquilo que você leu. Um testemunho daquilo que ela era, uma filha de Abraão, e significava uma mulher de fé. Um momento em que os opositores foram envergonhados. Assim termina a história que nós lemos. Jesus envergonha a todos com a sua fala. E aí eu fiquei pensando, quando o Senhor me deu essa ministração à tarde, esse texto para ler, para ministrar hoje a sua vida, o seu coração, porque é bem isso, muito mais do que aos seus ouvidos, eu preciso entender que eu estou tratando com o coração de pessoas aqui, e coração está relacionado a emoções, a sentimentos. Todo pregador deveria tomar esse cuidado, que quando ao se dirigir, subir no altar, na tribuna, na plataforma, como assim a igreja chama, o local que ele se coloca, deve-se tomar cuidado não é só com os ouvidos, mas com o coração de cada indivíduo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está dentro desse ambiente. Mas o fato é que a gente, muitas vezes, nós subimos sem essa preocupação. Eu busco. O que leva uma pessoa a ficar 18 anos presa em uma única situação? Ela era uma mulher cheia de fé, porque foi falado isso. A filha de Abraão, uma filha de Abraão. Não é porque ela vinha da descendência não sei, biológica, mas espiritualmente, por quem ela era uma judia, o povo que ela habitava, onde ela nasceu e foi inserida, dava a ela esse direito
Nós somos filhos também de Abraão pela fé, se estivermos em Cristo. Uma mulher cheia de fé, durante anos, aos sábados, ela estava na sinagoga. Isso é interessante, que mesmo ela, durante 18 anos, tendo um problema que a limitava, encurvada. Você imagina como é que deita uma pessoa encurvada? Como é que uma pessoa encurvada, ela se deita? Como é que uma pessoa encurvada toma banho? Nessa época não tinha chuveiro, mas vamos tratar para os nossos dias também, para você não perder a ideia aqui. Como é que a pessoa liga o chuveiro? Como é que essa pessoa arruma a cama? Como é que essa mulher ligava o fogão, colocava as panelas fazia o tempero? Você já conhece essa história, tenho certeza que alguns aqui já conhecem muito bem, mas nunca parou para pensar sobre isso. As limitações dessa prisão, encurvada, durante 18 anos. Olha que todos os sábados ela ia para a sinagoga e adorar a Deus. Ela não ficava em casa, meio encurvada. E aí eu te pergunto, se essa mulher pegava ônibus, não existia ônibus, tá bom? É uma metáfora, é uma ideia que estamos indo lá atrás e aqui na frente, para inserir você na história. Senão essa história vai ficar só como se fosse um conto de fada para você, e ela não é uma história bíblica, e ela não é, e ela é uma verdade. Cuidado para não tornar Jesus um personagem histórico, biblicamente falando. Como é que essa mulher pegava ônibus e subia? E que horas ela saía de casa para poder subir e chegar no horário, no início da sinagoga? Porque os judeus não chegam atrasados, como nós chegamos de um culto. Isso é inaceitável. Chegar atrasado em uma sinagoga. Quando o rabino se coloca para iniciar a reunião, todos estão ali. Todos já estão presentes. Ela se encontrava com muitas pessoas e estava todos os sábados nas sinagogas. Muitas pessoas. Diga comigo, muitas pessoas. Muitas pessoas. De novo. Muitas pessoas. Era sábado, irmão. Para o judeu não podia fazer nada, não podia fazer nenhum tipo de trabalho. Mas não entendo que curar alguém. Qual foi o trabalho? Imagina Jesus. Aqui está a mulher encurvada. E Jesus só tocou nela e disse, seja livre, seja curada da sua enfermidade. Que trabalho foi esse? Que carga foi essa que Jesus pegou e carregou? Era sábado. O sábado, para mim e para você aqui agora, ele tem um significado específico. Vamos esquecer sábado como um dia. O sábado era um dia, mas antes eu quero ler para você algo. O sábado era um dia para buscar, orar no templo, para entregar as ofertas, os seus dízimos, para ser um dia de sacrifício e de adoração ao Senhor. E aí é importante a gente entender isso e remeter esse momento do sábado e da sinagoga, aquilo que nós estamos fazendo, quando chega o dia de nós cultuarmos ao Senhor. É o lugar onde Deus ordena a sua bênção, a igreja. Se você não sabia disso, é nesse ajuntamento que Deus ordena a bênção, é bíblico isso. Ele pode até te abençoar na tua casa, mas isso não será constante. Porque a palavra dele, ele não nega a si mesmo. Se ele negar a si mesmo, e se ele negar a sua palavra, ele falhou. Você pode até ter construído um Deus para você, mas ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele não está à disposição
para que se faça uma cópia dele. E existem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas fazendo uma cópia desse Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, conforme aquilo que eles querem. Não, Deus é amor. Então tem muita gente aí fazendo algumas cópias, e aí dizendo, não, o Deus a quem eu sirvo, ele é amor. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que nós deveremos servir de fato, diz que ele é amor, mas ele também é justiça. Diz que ele é perdão, mas ele também é correção. É no ajuntamento que Deus ordena a bênção, e essa mulher sabia disso. Por isso que ela saía da sua casa todos os sábados. Você imagina como era para essa mulher fazer a roupa? Ela deveria ter alguém, uma costureira específica para ela. Para saber, porque essa medida é diferente. Não é uma medida de uma roupa comum. Talvez mais larga, mais comprida. Porque se ela, vamos imaginar, se ela tivesse 1,70 m, de uma forma reta, encurvada, isso mudaria totalmente as medidas dessa mulher. Então é no ajuntamento, ela sabia disso, que é no ajuntamento que Deus ordena a bênção. Tem um dia específico para eu adorá-lo. Ele estabeleceu isso. E nós muitas vezes fazemos vista grossa, nós não andamos encurvados, nós não temos nenhum problema. E nós resistimos a estar na casa do Senhor no dia que Ele separou, que Ele entregou para nós. Deus ordena a sua bênção, e por causa da nossa imaturidade, também estabelecemos um sábado para nós, um dia específico para nós, para adorar o Senhor. Sabe qual tem sido o nosso sábado? E aí eu disse que nós não quero que você veja como um dia, mas algo específico, e por isso que muitas vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor deseja, porque o nosso sábado, o dia de adoração ao Senhor, olha aqui para mim, por favor. O nosso sábado, o nosso dia de adoração ao Senhor tem sido um dia que só tem situações contrárias. E por isso nós não valorizamos o dia de adoração ao Senhor. Lógico que em todo lugar você pode adorar o Senhor. Lógico que na sua casa você adora o Senhor. Lógico que na sua casa você ora, você louva, você pode ajoelhar, mas não é sobre isso que eu estou falando, porque tem um lugar específico e esse lugar não pode ser desprezado. Se não fosse tão sério isso, Deus não autorizaria para os finais dos tempos a reconstrução de um templo. E é Ele que vai determinar todas as coisas. É no ambiente da construção do templo, será no templo que o anticristo vai se assentar. Isso é profecia. E como é que nós desprezamos o lugar da reunião, do ajuntamento? Se até para o fim, se até para o final, já está sendo preparada uma reconstrução, não para o Senhor ser adorado, uma reconstrução, ou uma construção novamente, só para o anticristo sentar. Olha como é sério. Deus autorizando um templo para se cumprir uma palavra, uma profecia, mas não para que ele seja adorado, mas para que o anticristo seja. E aí nós arrumamos uma série de situações. Então, os nossos dias de adoração têm sido situações, limitações, nossos sentimentos contrários, nossas resistências, nossas incredulidades, nossos temores, nossos achismos, a nossa falta de valorização com relação à obra de Deus, as nossas raivinhas. Já viu crente com raivinha? Eu vejo constantemente. É só eu fazer aquilo que não é para ser feito. As nossas raivinhas que manifestamos quando a liderança não faz o que queremos.
No dia do milagre sempre aparecerá uma situação, diga comigo, no dia do milagre, novamente, sempre aparecerá uma situação, um problema, para que os problemas não sejam resolvidos. E aí olha que eu quero que você entenda, você tem problemas. E esses problemas têm uma solução. E ele tem um dia e uma hora específica para terminar. Mas antes dessa hora específica para terminá-los, tem uma hora específica que você precisa agir com a sua fé. E várias situações vão se levantar. O diabo vai usar gente da tua casa, vai usar tua esposa, teu marido, teus filhos, tua mãe, teu pai. Começa dentro de casa, não se engane. Começa no seio da família, não se engane. Quem me machuca não está lá fora. Quem me machuca está dentro da minha família. Está inserido no meu grau de parentesco. Por que consegue me machucar? Porque é alguém que eu aprecio, é alguém que eu amo, é alguém que eu tenho um carinho, é alguém que eu tenho uma admiração, é alguém que eu estimo um valor. Então tome muito cuidado com a sua fala e com as suas ações, para você não machucar as pessoas, porque eu não quero só ministrar sobre você ser machucado, mas também tome muito cuidado para você não machucar pessoas, para você não ferir com pessoas, cuidado para você também não destruir os sentimentos de alguém. Então você tem um problema, você tem uma situação, e ele tem dia e hora para terminar, mas quando você se dispõe a resolvê-lo, ainda que aparentemente não tem solução, e eu estou falando daqueles problemas que só Deus pode resolver para você, só Deus pode fazer, só Deus pode agir, só Deus pode mudar, só Deus pode comunicar algo, só Deus pode intervir por algo, sempre haverá um problema sendo preparado para ser colocado no momento em que você está disposto a resolver os seus problemas. E esse problema é para impedir você a não resolver o que você precisa, a não buscar a solução daquilo que você precisa, a não se dispor, se despertar. É uma noite de milagres. E aí eu te pergunto, praticou a sua fé? Aí você diz, está aqui no meu coração. Ah, tá. Tem um monte de gente aí que diz fora que tem fé e que está no coração deles. Mas nós, como cristãos, nós não andamos só pelo sentimento da fé, mas pela atitude da fé. Quando Jesus disse que Pedro tinha pouca fé, mas para demonstrar que ele não tinha nenhuma fé, ou que a fé que ele, a única coisa que tinha era um sentimento, e ele achava que era fé, o Senhor olhou para ele, ele afundou-se e disse assim, ô Pedro, homem de pequena fé, tenho certeza que você tem uma situação, tenho certeza que você tem um problema, tenho certeza que você tem algo que você pode vivenciar na sua vida, que você olha para ele, eu quero pegar a minha pasta, eu não quero pegar a pasta de ninguém, eu quero pegar a minha pasta, que eu trouxe hoje. Que mesmo ministrando para você, eu tenho situações, mesmo estando à frente da obra, eu tenho situações, e se Deus diz para nós, fazemos uma noite como essa, uma noite de milagre, eu não posso vir aqui e não trazer, e não ser o primeiro, ainda que não seja o primeiro, a primeira pessoa, falando nesse sentido de chegar a ser o primeiro na porta, entrar aqui e colocar ali, mas se eu não acreditar em primeiro lugar, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem me condicionado a fazer, irmão, o que adianta nós fazermos um culto de milagres? Eu acredito que Deus pode mudar toda a situação na sua vida, mas eu tenho que acreditar também que Ele pode mudar na minha. Porque se eu não acreditar que Deus pode mudar a minha situação, vai ser em vão você me pedir oração. Ela não chega diante de Deus, sabe por quê? Porque assim como eu não creio que Deus pode me dar um valor específico que eu preciso até terça-feira,
Eu não vou crer que Deus pode fazer a mesma coisa com você. Então, esse pedido de oração que você fizer a mim, ele é inválido. Você pode até acreditar, você pode até crer, e existem muitas pessoas assim dentro das igrejas, pedindo oração para irmãos, achando que eles vão orar, até porque eles têm posição, até porque eles rodopeiam, até porque eles viram no manto, até porque eles têm posição ministerial, eles têm uma unção, ou é pastor, ou é presbítero, é um diácono, é um obreiro da casa do Senhor, sei lá o que ele seja. Aí diz assim, essa pessoa é uma pessoa de oração, mas se você viver com ela pelo menos uma semana, talvez você até se desvie. Porque ela não corresponde com aquilo que ela carrega. Imagina Jesus sendo chamado de o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e não se comportando como tal. Porque é assim que nós somos. É assim que nós fazemos. E aí, por favor, põe aí para mim. Essa mulher, ela está lá. Ela vai. Qual o segredo para que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para a sua vida? Qual o segredo? Aí você pode responder assim, Deus limpe, não permita nenhum demônio me atrapalhar, me azucrinar. Você pode falar na questão espiritual. Quero relembrar para aqueles que estão fazendo uma campanha nas quartas-feiras, o que eu falei. Antes de querer vencer em primeiro lugar o diabo, vença em primeiro lugar a você mesmo. Antes de querer vencer o diabo, vença a sua própria carne, as suas emoções, porque são elas que atrapalham. Aprenda a vencer a você mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim, já estou crucificado com Cristo. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque crucificaram a sua carne. O problema é que nós estamos vivenciando uma igreja que não querem esse sacrifício, não querem sacrificar a carne. Eles querem viver como vivia no passado. Irmão, então para que mudar de igreja? Ficávamos na nossa antiga religião. Porque hoje tudo pode. Essa mulher estava comprometida. Sabe o que pode comprometer literalmente o milagre na sua vida? A sua imaturidade. Não entender de fato aquilo que aconteceu com você. Eu não sei se você já entendeu isso, o que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Então eu falo, você estava indo numa direção de um abismo profundo, eternamente. E ele veio ao teu encontro e foi uma conexão. Não, eu vou usar a expressão lá da terra. Foi uma barroada que aconteceu. Um impacto, um choque. Barroada é um choque. Quando um entra numa colisão com o outro. Tá? Houve uma barroada entre você e Jesus. O homem carnal, diga comigo, o homem carnal, natural, religioso, determina um dia ou não para Jesus operar. Aqui no cenário que eu te mostrei, ele dizia assim, no sábado, esse não é o dia, vocês têm 6 dias da semana, querem vivenciar isso no sábado? Esse poder religioso aqui dizia que no sábado não. Nós achamos que todo mundo vai se alegrar, nós achamos que todo mundo vai festejar. Nós achamos que depois que você contou um testemunho, alguém vai lá e te abraça. Deveria ser assim. Por que a igreja não faz isso? Quando o irmão conta um testemunho, no final do culto não vai até a ele e fala assim, glória a Deus pela sua vida. Nossa, que tremendo seu testemunho. Me encheu, fortaleceu a minha fé, contribuiu para eu permanecer crendo, buscando no Senhor. É tão raro isso acontecer no nosso meio. Por quê? Porque às vezes, não são todos, mas
em algum momento, quando a gente ouve alguém testemunhando, e principalmente acabou de chegar na igreja, para alguns, para os que estão já há 18 anos, é assim: é o queridinho de Jesus, só pode, porque eu estou aqui, ó, dou dízimo, oferta, ajudei a construir essa igreja, e eu ainda nada. Matei muitas vezes a fome do bispo lá, ó, tinha nada para comer, coitado, eu dava, e aí, nem nada. Ele nem para mim olha direito. Aí vai ver que está ali, buscando oração sempre, ó. Não é? Às vezes a gente é tomado por uma fúria, porque alguém foi abençoado e a gente não. E a gente fica nervoso, a gente fica... Se Deus aparecer na nossa frente, a gente fala umas verdades. E a verdade não é nossa, a verdade é do Senhor. O homem em si não tem nenhuma verdade, você não tem nenhuma verdade. O maior problema é que você quer sempre falar uma verdade, quando você não fala sobre a verdade. Nem vou lá falar umas verdades para essa pessoa. É ou não é? Quantas vezes você não fez isso? Vai me ouvir sim, vai me ouvir umas verdades. Que verdades? Quais são as verdades? Às vezes aquilo que nós achamos que é verdadeiro, não é. Ele é só um instrumento. A gente se apropria e muda o nome para a gente não ser chamado como destruidor de alguém. Então a gente muda o nome para ficar bonitinho. Você viu fulano, foi lá e falou umas verdades para ciclano. Mas depois como é que ficou essa história? Porque a Bíblia diz que a verdade me liberta. A verdade me faz ter arrependimento. A verdade me faz entender que eu estou literalmente errado, que eu preciso fazer algo, que eu preciso mudar a minha maneira de viver, a minha forma de agir. Preciso mudar na minha fala muitas vezes, para ser aceito por alguém, por um grupo. Não, Deus me livre. Porque você imagina, hoje eu estava pensando sobre isso, eu estava falando comigo mesmo, Marcos, imagine, você já imaginou, se você fizesse tudo o que todo mundo queria que você fizesse, quem você seria? Você já imaginou que se você fizesse tudo, se você não fizesse nada, porque assim as pessoas queriam também. Imagina você fazendo tudo o que elas queriam e não fazendo nada. Porque quando eu faço tudo, sempre vem uma pontinha mostrando que tem alguma coisa errada. Não pensa, não planeja, não chama, não capacita, não é? Não levanta, não impulsiona, não anima ninguém, não pensa no projeto, e aí quando a gente põe o projeto, não concordo com isso, não concordo com aquilo outro. Aí às vezes eu fico pensando, mas pensou nisso? Algum dia pensaria nisso? Nós somos peritos nisso. A gente fica de boa, é só alguém apresentar algo. A gente diz assim, precisa mudar isso, precisa mudar mais aquilo outro, precisa mudar aquilo outro, para que eu esteja. Porque se não for assim, eu não vou participar. Nós somos assim. Nossa imaturidade. Entender que muitas vezes eu serei chamado para ser um colaborador. E acabou. Imagina Neemias ouvindo os seus, que ele deveria reconstruir uns muros em 52 dias. Agora eu vou conversar direto com alguém aqui que está sentado. Imagina, seu Osmar. Neemias chamado por Deus para construir um muro em 52 dias. E ali tem 400 para ajudá-lo. E ele ouvindo cada pitaco daqueles homens. Não, eu acho que está muito largo isso. Eu acho que está muito comprido. Imagina, seu Osmar, se essa obra sairia. Imagina. Não, eu acho que tem cimento demais. Não, tem cimento muito. Eu não chamaria Ciclano nem Beltrano. Eu mandaria embora Fulano, Beltrano, Ciclano. Eu acho que Neemias está equivocado com relação a isso. A gente vai gastar muito com relação ao muro. Faz uma cerca que está bom. É mais barato, vai sobrar dinheiro para a gente lanchar, comer mais, dividir entre a gente e acabou, porque eu tenho necessidade. Vamos gastar quanto?
meio milhão em um muro, imagina, com 100 mil reais a gente faz uma cerca e divide aqui, ó, divide para cada um o restante, porque a gente pensa dessa forma, a gente contribui para invalidar o agir, o poder, a manifestação de Deus. Nós temos essa capacidade, não se engane. Não se engane. A gente tem essa capacidade de diminuir, nunca de acrescentar. E é por isso que você corre atrás, não tem nenhum problema, tá bom? No que eu vou falar. E é por isso que você sempre corre atrás de um preço menor. Isso é bom, não é ruim. Eu lembro de uma cena, acho que já contei aqui, alguém que precisava do serviço de alguém, e aí a pessoa cobrou 4 mil reais para essa pessoa, diz assim, olha, eu consigo e o meu valor é esse. Ok, fecharam, e em meia hora, 1 hora no máximo, a pessoa resolveu o problema para ele. O que contratou o fulano que cobrou 4 mil, olhou para ele e falou assim, em meia hora, 1 hora, você resolveu isso e me cobrou isso tudo? Que absurdo! Que negócio é esse? 4 mil reais para você resolver em meia hora, 1 hora no máximo esse problema para mim? Ele falou assim, então, você está enxergando de um lado errado. Eu estudei 6 anos da minha vida para resolver o seu problema em meia hora. A gente esquece o quanto alguém investiu. A gente esquece quantas noites de sono alguém passou. A gente esquece quantas noites, quantos dias foram invalidados, que não saímos para festejar, para celebrar, para comemorar. Quantos anos não se comprava nada. Quantos anos, aí Deus abre a porta de uma vez só e diz assim, Tom, aí chega na casa do bispo, né? Um exemplo, vou usar a mim mesmo como exemplo. Aí chega na casa do bispo e fala, nossa, você viu? Tudo novo. Da onde eles tiraram esse dinheiro? Mas não viram o que nós estamos esperando há 19 anos. Diga comigo, 19 anos. 1 ano a mais do que essa mulher aqui. Ela esperou 18 anos e nós 19. Com muitas limitações. Com muitas restrições. E nunca reclamando, chegando diante da igreja e culpando algo ou alguém, a Deus e uma série de coisas, não querendo vir, porque nós estávamos amuados. Traduzo. Entristecido. Chateado. Essa mulher aqui, 19 anos. 18 anos. Esperando. Sabe, irmão? Às vezes nós comprometemos o milagre. Nós comprometemos o milagre, não faça isso. Eu não estou dizendo que não vai ter um dia que você não vai estar mal, não é isso. Que vai ter um dia que você vai estar entristecido, chateado, não é isso, você é ser humano. O que eu estou falando é que nada disso, nenhum sentimento seu pode comprometer a obra grandiosa que o Senhor tem para fazer na sua vida. Havia uma oposição aqui, indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Sempre vai aparecer alguém indignado. Eles deveriam se alegrar, fazia parte deles essa mulher, era judia, eles judeus. Ela pertencia à família da fé, mas eles não celebraram, eles ficaram focados no dia, e não naquilo que Jesus fez. Não se engane. Agora eu te faço uma pergunta, como é que você condiciona a sua vida a pessoas? Como é que você determina que se alguém não festejar com você, você será uma pessoa triste? Como é que você faz isso com você mesmo? Que se alguém não te apoiar, se alguém não estiver com você, se alguém não for com você, se alguém não ficar com você, como é que você condiciona toda a tua história a pessoas que não tem nada a ver, porque é isso que nós fazemos.
Existe 1, 2, 3 que estão ali com você. Mas você está focado naquele que foi embora, naquele que não quer ter nenhum relacionamento com você, não quer ter nenhuma aliança, não quer estar no teu lado, e você começa a desprezar os que ficaram do teu lado, e dizer que você seria mais feliz, você seria completo, ou mais completo, sei lá, e completa, se fulano, se Beltrano estivesse com você. Como é que você faz isso com você? Como é que você acaba com a tua história? Essa mulher de 18 anos encurvada, todos os sábados, na sua adoração, todos os sábados, entregando as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus dízimos diante do Senhor. Todos os sábados. Sabe o que eu entendo com isso? Que não é o problema. Vou filosofar que a raiz do problema não é o problema, somos nós. Que se arrancar a mim, a você, se tirar a gente fora, a solução vem. A mulher do fluxo de sangue, ela diz o seguinte: eu vou. Sei que eu não posso tocar nele. Que além de ser mulher, eu estou com essa enfermidade, esse sangramento. E eu posso ser morta. Mas ela arrumou um jeito, ela arrumou uma estratégia, ela arrumou uma situação. Eu não sei se depois dela, muitas fizeram isso. Mas uma coisa eu sei, que antes dela, ninguém tinha feito. Eu não sei se você ouviu e entendeu o que eu acabei de falar. Eu tenho certeza que depois desse ato, daquilo que ela fez, que ela saiu por baixo, e ao fazer isso não é igual cobra, ela saiu se arrastando. Depois dela, eu tenho certeza que muitas fizeram. Seguiram o caminho do milagre. Mas antes dela, nunca. Aí eu te pergunto, sei que muita gente já vivenciou, já viveu, já realizou um monte de coisa nessa terra. Mas será que foi tudo já que foi feito? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não quero que Deus me tire do bairro. Eu não quero que Deus nos leve para um lugar central, bonito, rico. Não. Eu quero que Deus nos deixe no bairro, para mostrar para muitos pastores que é possível, que não é o bairro que me define, que não é a família que eu nasci que me define, que não é a quantidade de membros que eu tenho agora, e eu louvo a Deus por cada um de vocês. Irmão, tem noção? Você tem noção do investimento? Eu não falo financeiro. Você tem noção do investimento? Daquilo que Deus disse assim, eu tenho para vocês. Topa? Eu tenho para vocês. Ainda com número pequeno, eu tenho para vocês. Você topa? Não vai ser tão fácil, tá bom? Vai ter que pegar cartão, vai ter que passar cartão, vai ter que parcelar cartão, isso dá uma música, tá bom? Vai ter que renegociar cartão, vai ter que correr atrás de cartão, o pau vai quebrar, prepara o lombo, porque a coisa não vai ser fácil, vai acender 7 vezes mais, e depois que 7 vezes já acenderam o negócio, já vão acender mais 7 ainda, vão te empurrar, sem medo de serem felizes, eles já vão preparar até o churrasco, depois que você cair dentro, vão usar você como já carne para o churrasco. E eu disse, ok, Senhor. Aí, é muita coisa? Não, não é muita coisa. É uma coisa grandiosa? Ainda não, mas para nós já é. Não importa o tamanho, não importa a quantidade. O que importa é se você entendeu a visão que Deus entregou nas suas mãos
e se você já deixou de ser quem você é e passou a ser a visão que Deus te deu. Meu nome já foi. Não sou mais reconhecido como o Bispo Marcos, eu sou conhecido como a visão que Deus estabeleceu sobre a minha vida. A visão e eu somos um. Há quanto tempo você está esperando pelo milagre? O Senhor respondeu, e eu termino dizendo, lendo sobre isso, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarram no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? O interessante é que ela não dá nenhuma resposta. Isso é legal.